pessoal, tudo bom? Então, hoje vamos dar continuidade à regra de acentuação. Lembra que quando eu falei sobre ortoepia e prosódia, a gente reviu os conceitos de proparoxítona, oxítona e paroxítona? Mas, Érica, de novo isso, eu não aguento mais. Não, vamos lá, o que acontece? Existe uma regrinha, que é essa aqui, da acentuação dos hiatos, que ela se sobrepõe à da tonicidade. Por exemplo, a gente viu lá que oxítonas terminadas em A, E e O são sempre acentuadas, paroxítonas terminadas em I e U são acentuadas. Isso aí. Mas essa regrinha aqui, ela vai sobrepor, ela vai ser mais importante. Se houver alguma palavra que fique no meio dessas duas regrinhas, a regrinha do hiato vai predominar. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês o que é isso. Lembrando aqui um pouquinho, né? Na palavra, a gente tem sílabas, e sílabas são feitas por letras. E lembra que eu falei que toda sílaba tem pelo menos uma vogal? Beleza. Às vezes podemos ter duas. Nem sempre vamos ter duas, porém podemos. E aí, quando a gente tem duas sílabas, duas vogais, desculpa, as duas não vão ser chamadas de vogais. E agora? Meu mundo caiu. Tudo que eu aprendi a vida inteira, que A, E, I, O, U são vogais, tá acabando agora. Não, não tá. Tá certo, mas eu vou mostrar que tem um outro nomezinho para vocês, tá? Preste atenção, as letrinhas que não tem nenhuma obstrução na hora de sair o som, o que é isso? Uma obstrução é se o ar, quando sai da nossa boca, bate em alguma parte. Por exemplo, quando eu falo A, E, O, preste atenção, o ar, quando sai da minha boca, ele não passa em lugar nenhum, ele sai direto, não é verdade? Agora, quando eu falo assim, ó, I, U, o som já encontra, ele bate em algum lugarzinho, não é uma obstrução, mas ele tem uma resistência. Por exemplo, quando eu falo I, a parte de trás da minha língua encosta no céu da boca. Né? Quando eu falo U, o ar, quando sai da minha boca, encosta no meu lábio. Então, quando a gente tem essa restriçãozinha bem pequena, a gente vai chamar essa vogal de semivogal. Tudo bem? A vogal, ela só é vogal porque o ar sai pela nossa boca sem passar, sem nenhum bloqueio. A semivogal, o I e U, ele já tem uma certa resistência. E as consoantes são aquelas que vão encontrar bastante resistência. Vai ser obstáculo, porque presta atenção, quando eu falo assim, ó, B, P, T, S, F, olha como é que a minha boca mexe. Tá vendo? Isso quer dizer o quê? Que o ar não passa completamente. Ele encontra bloqueios que são necessários para que o som dessa letra seja correto, não é isso? E aí a gente aprendeu que o nome do som dessa letra é o que mesmo, hein? Muito bem, fonema, isso aí. Fonema é o sonzinho, a menor unidade de som que a gente pode ter na nossa palavra, tá? Toda letrinha tem um som? Toda letrinha tem um som? E aí, será que tem? Se a gente pensar em algumas palavras, a gente vai ver que não. E se a gente pensar em outras, a gente vai ver que uma letrinha pode ter dois sons, né? Uma letra, eu acabei de falar que uma letra tem um som, cada letra tem um som, não é isso? Mas não quer dizer que é um som único, tá bom? Por exemplo, ó, a palavra táxi, ela tem 4 letrinhas, né? T, A, X e o I. Só que quando eu falo táxi, o som do X que a gente aprende, né? O chiadinho, ele não sai com chiado, não é taxi, é táxi, né? E ali eu tirei o acento de propósito para vocês verem só a forma da palavra, tá bom? Só para a gente ver o desenho da palavra sem o acento gráfico, tá bom? Táxi. Repara que na hora do X, o X ele faz um som de C e S, né? De KS, táxi, né? E homem. Homem eu tenho 5 letras, mais 4 sons. Não é verdade? Porque letra H, no início da palavra, não tem, no português, não tem som, não é isso? Então, repara, toda letrinha tem um som? Sim. E ele pode ser produzido ou não. Ela pode ter mais de um som ou não, tá? Isso que eu queria que ficasse claro para vocês, para a gente poder lembrar desse conceito de vogal, semivogal e consoante. Vogal é aquela em que o ar sai sem nenhuma obstrução pela boca, A, E, O, semivogal I e U, e as consoantes são as outras letrinhas do nosso alfabeto, tá bom? E se vocês repararem, todas elas vão ter obstrução na hora da gente falar, tá bom? Vou falar com vocês de novo sobre semivogal daqui a pouco, tá? Deixa eu só mostrar aqui pra vocês.
Por que eu tô falando isso? Quando a gente fala de som, de letra, a gente tem algumas classificações para falar, porque na nossa língua, a gente tem alguns encontros que a gente precisa demarcar. O encontro de consoantes, e aí a gente vai ter o dígrafo e o encontro consonantal, que vocês já sabem também. Eu só vou falar deles porque eu quero falar dos encontros vocálicos, tá? O dígrafo é quando eu tenho duas letras que representam um som só, tá bom? Por exemplo, carro, eu tenho dois R's, mas os dois R's, eu não falo carro, né? É carro. Esses dois R's têm um único som. Eu não falo os dois sons separadamente, tá? Piscina, mesma coisa. Esse SC tem som de si, né? Como se fosse um C normal, né? Osso também. Tenho dois S's ali, parece que é um C cedilha, né? E o encontro consonantal é quando as duas consoantes juntas, cada uma tem um som separado, tá? Eu tenho duas consoantes, uma do ladinho da outra, e cada uma tem um som. Por exemplo, cobra e letra. O B e o R, o T e o R, eles são pronunciados, tá? Eu não tenho coba nem letra, até porque senão eu mudaria a palavra, tá? Então, ok? Dígrafo e encontro consonantal. Dígrafo, duas consoantes representando um único som, e encontro consonantal, duas consoantes, cada uma com seu som, tá bom? Vamos lá. Encontro vocálico, preciso falar com vocês sobre isso aqui. Eu já havia falado lá na aula sobre ortoepia e prosódia, quando a gente falou de acentuação gráfica, né? Lembra que eu até fiz a separação de ortoepia e prosódia para acentuação, para não ficar muita coisa, até porque muda um pouquinho, né? Porque tudo trata da pronúncia, não é verdade? E eu vou falar isso aqui de novo, porque eu preciso de falar de acentuação dos hiatos, que é a nossa matéria de agora, tá? Vamos lá. Quando a gente viu que o encontro consonantal eu posso ter dígrafo ou encontro consonantal mesmo, né? Quando eu tenho consoantes juntas. Quando eu tenho vogais juntas, eu posso ter um ditongo, um tritongo ou um hiato. O ditongo, vamos lá, eu vou ter na mesma sílaba uma vogal e uma semivogal. Como eu falei para vocês, vogal vai ser o A, E e o O, e semivogal o I e o U, tá? Então ali, ó, pai, cadeira, pão. Eu tenho o A e o E como vogais, desculpa, e o I como semivogal. Mas, professora, em pão, que eu tenho A e O, eu tenho duas vogais? Não, eu vou ter uma vogal e uma semivogal. O que que acontece? Quando eu tenho duas letrinhas, que eu acabei de falar para vocês, que são vogais, no caso do E, do A, do E e do O, uma vai ser a semivogal, que vai ser a letrinha que vai ter o som mais fraco. Por exemplo, quando eu falo pão, qual é a vogal com som mais forte? É o A ou é o O? É o A, não é? Então, se eu pedisse, por exemplo, para vocês me dizerem como é que essa palavra é formada, vocês iam me falar que o A é a vogal e o O a semivogal, tá bom? Nesse caso aí, lembra, ó, eu tô falando isso pela terceira vez. Lembra que eu falei que toda sílaba tem uma vogal? Então, ela pode também ser uma semivogal. E nesse caso, ela vai ter o seu nível elevado a vogal, tá? Vou mostrar pra vocês já já. Ó, e o ditongo, ele tem uma classificaçãozinha, porque não basta só classificar os encontros vocálicos. Eu tenho que classificar a classificação. Entendeu? Classificar a classificação. Vamos lá, o ditongo crescente é quando eu tenho o som aumentando. Ele sai de uma semivogal, que é o som mais baixo, para uma vogal, que é o som mais forte. E eu tenho também o decrescente, quando eu tenho o som mais alto indo para o mais baixo, tá? No caso ali de espécie. Na última sílaba, ó, espécie. O I é o som mais fraco, né? Tanto espécie, né? O E sai com som, o E no final sai com som mais forte. Então é a minha vogal e o I é a semivogal. E leite, ó, leite. O E aparece muito mais do que o I, né? Então o E é minha vogal e o I é minha semivogal. Por isso crescente e decrescente. Tudo bem? Se ficar dúvida, gente, volta um pouquinho o vídeo ou então anota e na nossa aula no Zoom vocês perguntem, tá bom? No tritongo eu vou ter o quê, hein? 3 vogais. Agora vocês já sabem que não são 3 vogais. São 2 semivogais e uma vogal. A vogal é sempre a mais forte. Por exemplo, Uruguai. Do U, do A e do I. Qual é a letra pronunciada de forma mais forte? O A. Então, não tem dúvida de que o A é a vogal. E aí, no tritongo, eu não tenho uma ordem, tá? Podem ser as 2 semivogais e depois a vogal, a vogal intercalada, como no caso de Uruguai, tudo bem? Ó, aguei, a mesma coisa. Eu tenho 2 semivogais, o U e o I, e o E. Repara que a maioria das vezes, né, a grande maioria, a gente pode falar aí talvez os 90%, o I
e o U, desculpa, eles vão ser as nossas semivogais, como a gente vê em Uruguai, em leite, em espécie, tá? Então, tenham isso em mente, o I e o U normalmente vão ser as nossas semivogais. E aí eu tenho o hiato. O hiato, o que acontece? Eu tenho duas vogais juntas na palavra, mas quando elas se separam, na separação silábica, quando elas se separam não, quando eu vou dividir a palavra em sílabas, essas vogais se separam. Olha ali, coelho. Em coelho, eu tenho o O e o E, né? Duas vogais. Mas quando eu separo a sílaba, eles ficam separados, ó. Rainha, a mesma coisa, tá? Eu tenho duas vogais, só que na divisão silábica elas se separam. Isso é hiato, tudo bem? Quando eu tenho duas vogais juntas, ditongo. Duas vogais que se separaram, hiato, ok? E aí eu vou falar do que eu desejo tanto que vocês compreendam e não esqueçam nunca mais na vida de vocês. Por quê? Falei disso tudo para a gente não esquecer que os hiatos que serão acentuados são sempre o I e o U tônicos. O que é isso? São os mais fortes. Tônico é o mais forte. Ele vai ser acentuado quando formar hiato com a vogal anterior, como eu acabei de falar. A letrinha sozinha na sílaba. Quando elas se separam. Não precisa de ser sozinha na sílaba. Olha só, deixa eu falar de novo. O hiato, ele não acontece só com a vogal sozinha na sílaba. É quando a vogal se separa. Só que o hiato que vai ser acentuado é só aquele que tiver o I ou o U sozinhos. Olha aqui, seguidos ou não de S, tá? Olha aqui o exemplo. Baú, Itaú, saídas e raízes. Repara que todas ali, ó, são acentuados. Por quê? Porque eles estão sozinhos na sílaba. Olha o de baixo. Juiz, cair, ruim e raiz. Não estão acentuados. Por quê? Eles são hiatos? São, mas eles não estão sozinhos na sílaba, tá? E tem eles só podem ser seguidos de S. Repara ali, ó, que em juiz está seguido de Z, em cair eu tenho R, ruim eu tenho M, tá? Repara aqui, ó, raiz e raízes, raiz é o plural. Raízes tem acento, raiz não. Chupa essa manga, tá bom? Então, se eu te perguntar por quê? Por que raízes têm acento e raiz não tem? Porque raízes, na divisão silábica, a letra I fica sozinha na sílaba. É um hiato no qual o I fica sozinho na sílaba. E raiz, ele não fica sozinho na sílaba. Por isso, e somente por isso, ele não é acentuado. Tudo bem? Deu para entender, né? E, claro, que tudo no português tem regra, mas tem exceção. A gente tem aqui umas exceçõezinhas para falar para vocês. Ó, rainha, eu tenho um hiato e o I tá sozinho. Por que não é acentuado? Porque ele está antes, ele está seguido de um NH. Então, eu não vou acentuar. O mesmo acontece ali, ó, em feiura. O U está sozinho na sílaba. Por que não acentua? Porque ele está depois de um ditongo decrescente. A vida não é fácil. E vogal repetida, tá? Quando eu tenho aquelas duas letrinhas que se separam, vou, lem, perdoo, elas se separam, ficam sozinhas, mas agora não tem mais acento. Tinha, mas agora não tem mais. Ok? Só isso, não tem mais, tá? Lembra da musiquinha? Gente, ensaia, pra quando a gente voltar a gente cantar. Tem até, ó, e o dom de tonguinho é sem acento quando? Agora, lei, vou, bem, perdoo, é sem acento quando? Agora, então se liga. Aqui não tem mais acento por conta da nova regrinha do acordo ortográfico, tá? Mais uma vez, o hiato vai ser acentuado quando o I ou o U estiverem sozinhos na sílaba, e aí a palavra pode ter S ou não no final. E as exceções. Quando for seguido de NH ou de ditongo decrescente, não vai ter acento. E letras repetidas, vogais repetidas também não. Beleza? Qualquer dúvida, pode escrever nos comentários que eu respondo. Ou então, a gente se fala na nossa aula do Zoom. Tudo bem? Um beijo e até a próxima.